Graça e paz da parte do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria, um prazer poder compartilhar com cada um de vocês aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração nesses dias de quarentena, nesses dias de pandemia. O Senhor tem falado muito ao meu coração e sei que também tem falado ao coração de cada uma e cada um de vocês. Vou compartilhar com vocês um texto tão conhecido, porém falou comigo de forma muito profunda. E eu quero dar o tema da nossa reflexão: Senhor, dá-me força para permanecer de pé. Ok? Eu sou a pastora Sueli, esposa do bispo Moisés. Nós pastoreamos a Igreja de Deus de Anicuns e estamos nesse trabalho sendo diretor distrital da Igreja de Deus no Brasil. E é uma honra muito grande poder servir o Senhor nesses dias. Então, eu quero dizer que nesses tempos de pandemia, momentos difíceis que todos nós estamos vivendo, e há algum tempo atrás também foi assim com o povo do Senhor, há um tempo remoto. Nós sabemos de histórias, de decretos e mais decretos que foram feitos nos tempos bíblicos. E eu quero compartilhar com vocês alguns decretos dos quais foram feitos em épocas diferentes e lugares diferentes, porém com um propósito. Esses decretos geralmente eram para manifestar o poder dos reis ou decretar uma situação. Um dos decretos que nós conhecemos aqui é o decreto de Faraó lá no Egito. Está escrito lá em Êxodo capítulo 1, versículo 22, quando ele manda desfazer, matar as crianças, os meninos homens que nascessem ali no Egito, os filhos dos hebreus. Esse foi o primeiro decreto, porque a nação dele estava sendo ameaçada com essa nação de Israel que crescia tanto no seu reino. Foi feito um decreto que todo filho homem que nascesse, toda criança que nascesse, era para ser jogado no Nilo. Depois veio um outro decreto do rei Assuero, ele encontra lá em Ester, capítulo 2, versículo 8, do 9 até o 15, que ele manda matar, acabar com toda a raça do povo judeu. E nós sabemos o fim dessa história, né? E depois nós também vimos um terceiro decreto do rei Herodes, o governador da Judéia. Lá em Mateus 2,16, ele fica furioso porque descobre que havia uma notícia que Jesus havia nascido uma criança que seria o rei dos judeus. E ele, enciumado, faz um decreto para mandar matar todas as crianças de 2 anos abaixo. Porque, fazendo assim, ele pensava que estava destruindo o suposto rei dos judeus. Mas eu não quero falar desses decretos, eu quero falar de um decreto também muito interessante, que eu parei um tempo para ver. É o decreto que foi feito pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Este homem, ele faz um decreto mediante uma imagem de escultura que ele fez ali naquela província, e ele dá algumas dicas, o que fazer, o que precisava do povo judeu, do povo fazer. E ele lança um desafio lá em Daniel 3, capítulo 3, versículo 10, ele diz o seguinte, 3, versículo 10,
Tu, ó rei, ele já tinha feito o decreto, tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e da gaita de foles, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Esse era o decreto do rei da Babilônia. Interessante que nesse tempo havia homens que não se prostravam, não prostrava diante de situações. Mas foi encontrado ali 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens eram homens que conheciam um Deus único, verdadeiro, que eles deveriam servir. O que acontece com esse decreto? Que eles não atenderam, eles não ficaram dispostos a atender esse decreto. Mas, amados, quando um decreto surge, quem diz que não passa em nossos corações pelo menos alguma coisa? Passa o medo em nossos corações, desesperança, nos traz insegurança, incerteza. Tudo isso passa em nosso coração. Mas, no coração daqueles jovens, também com certeza deve ter passado de imediato o medo, a desesperança, a insegurança e a incerteza. Mas eles não deixaram esses elementos tomar conta de seus corações. Pelo contrário, eles pensaram: medo? No lugar do medo vamos ter ousadia. Então, quando lá em Daniel 3, versículo 17, eles não tinham se dobrado, não tinham se quedado diante daquele decreto. Eles alcançam e eles foram ousados. No lugar do medo, eles tiveram ousadia. Ele fala assim, quando eles falam, o rei fala: vamos jogar vocês na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes. Quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro e daqueles elementos todos de som, se vocês não prostrarem, serão jogados na fornalha de fogo ardente. Mas acontece que estes jovens, eles respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei da Babilônia: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Ousados, né? Eles não precisaram de responder, porque quem nos justifica é Deus. Então, depois eles prosseguem aqui, a gente pode caminhar com eles. Eles tiveram segurança. No versículo 17, se formos, olha para você ver a segurança, se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar dela. Que bênção! Isso é uma esperança. E então, eles também tiveram segurança quando no versículo ainda 17, no final, ele diz: e ele nos livrará da sua mão, ó rei. Eles tiveram segurança no Senhor. E depois, no versículo 18, eles tiveram uma outra coisa tão gloriosa. Eles tiveram a certeza. E ele diz lá no versículo 18: se não, ó rei, fique sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantaste. Ousadia, eles tiveram certeza. Amadas irmãs, amigas, quem pode nos separar? Quem nos separará do amor de Cristo? Eles sentiam amor, eles tinham amor profundo pelo Senhor, o
o que criou os céus e a terra. Eles não iriam prostrar mediante uma estátua de ouro que o rei fez para o seu bel prazer. As situações de hoje estão nos atacando, pensando que nos intimida, mas nós precisamos ser ousados, ter esperança, segurança e a certeza de que nada nos separará do grande amor de Deus. Esse é um momento que nós precisamos parar e pensar: o que vai nos separar do amor de Deus? Nada. Então, será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nada, irmãos, nada nos separará do grande amor do Senhor. Porque em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Que possamos pensar na ousadia, na esperança, na segurança e na certeza que estes 3 jovens tiveram. Eles foram jogados realmente na fornalha de fogo ardente. Mas, para surpresa daquele rei, ele ficou assustado, porque quando ele olha dentro da fornalha, aqueles homens não tinham queimado. Pelo contrário, tinha um 4º homem na fornalha. E eu desejo para você e para mim que o 4º homem esteja nesse momento de pandemia. Jesus Cristo, aquele que morreu, mas ressuscitou, e ele está à direita do Pai e intercede por nós. Amém, querida? Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos mantém de fé. Ele possa nos dar força para permanecermos de pé mediante os decretos que têm nos assolado. Amém? Deus abençoe.